Olá, boa tarde. Vamos dar início, então, à conferência Verbetorado Conscienciológico. Vou me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Lopes. Minha formação em Engenharia e Psicologia. Eu já sou professora da Conscienciologia desde 1999 e revisora da Enciclopédia da Conscienciologia desde 2007. E colaboradora um pouco antes, desde 2002. Então, vamos começar agora a conferência. Vocês fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento, tá certo? Essa conferência, ela nasceu, foi um convite da equipe da Apex para que eu falasse da minha experiência na construção e debate de verbetes. No momento hoje eu tenho 37 verbetes já escritos e debatidos no tertuliário. Então, em função disso, nós vamos começar a falar aqui. O verbetorado, então, a gente vai primeiro fazer uma contextualização sobre o que é, então, esse enciclopedismo conscienciológico, que é essa cultura que nós estamos criando, não só aqui na Cognópolis, Foz do Iguaçu, mas também em toda a comunidade, né, a comunidade conscienciológica cosmoética internacional, da questão da enciclopédia. Então, eu vou dar uma lida nessa definição. Essa definição faz parte de um artigo que está inédito ainda, que é meu e da professora Cristiane Ferraro, que é Enciclopedismo Conscienciológico. Ele foi uma conferência que nós fizemos no Congresso Internacional dos Intermissivistas e que vai sair uma revista, né, uma revista Consciência, com esse artigo em breve. Então, o que é então esse enciclopedismo conscienciológico? É um sistema ou orientação filosófica, política, administrativa, intelectual, comunicativa, parapsíquica, o que faz um diferencial, né, e interassistencial da produção grafopensênica da Enciclopédia da Conscienciologia, abarcando diversos ramos do conhecimento e perfis conscienciais afinados na busca pela realização de inventário e análise multidimensional do cosmos. Então, a enciclopédia é isso. São várias verbetes, como vocês já devem conhecer, cada um vendo um aspecto da realidade. Então, nós estamos fazendo uma leitura conscienciológica do universo, de tudo, tá certo? E existem uma série de equipes, que não é o caso aqui da gente falar, no artigo a gente fala com mais detalhe, né? Existe uma infraestrutura enorme por trás da questão não só da enciclopédia, né, da elaboração, tem o holociclo, tem a holoteca, tem várias estruturas, além de a infraestrutura do tertuliário, da transmissão online. Então, muitas pessoas imbuídas desse trabalho. Vou fazer uma pequena cronologia, né? Em 98 foi quando o professor Valdo, que é o autor da Enciclopédia da Conscienciologia, o propositor e que iniciou, ele começou a dedicação integral na enciclopédia. Em 2000, iniciaram os trabalhos aqui no Holociclo, no CAEC. Em 2002, houve início dessas tertúlias conscienciológicas, que hoje muitos de vocês têm acesso online e têm acesso até gravadas, né? Mas no início as tertúlias eram pergunta e resposta. E depois, só em 2005, é que elas começaram a ser trazidos na tertúlia com verbetes. Na época, o único autor era o professor Valdo. Então, o primeiro verbete foi abertismo consciencial, né, bem interessante, né, vamos abrir a cabeça, foi em 2005. Em 2007, houve uma chamada, houve uma convocação geral, feita pelo professor Valdo para uma tertúlia, que todos viessem da comunidade. Como nós chegamos, foi então aberto a oportunidade de participação na enciclopédia. Então, nós agora poderíamos fazer verbetes e também entrar. E o professor Valdo passaria, então, a ser não só o autor sozinho, mas ser o organizador e principal, tá? Então, isso foi em 2007. Em 2008, as tertúlias começaram a ser diárias. Antes, elas não eram diárias. No início, elas tinha dias que tinha, outros dias não tinham. Depois foi aumentando, não tinha as segundas-feiras. E em 2008 ficou todo dia, tá? E com já a construção do tertuliário. Em 2010, você vê que a gente teve um gap, né, de 2007, que foi o primeiro convite, a 2010 foi que entrou então a primeira leva
foram os primeiros 20 verbetes de neoverbetógrafos. Até lá no verbete verbetorado conscienciológico, o professor Valdo lista, que são 17, se eu não me engano, autores desses 20 verbetes, tá? E hoje, dia 29 de setembro de 2012, nós estamos então com 2.432 verbetes debatidos no tertuliário. E desses, 442 já são de neoverbetógrafos. Então, estou somando hoje 177 coautores. A meta são 500, tá? Então, 177 coautores, com o professor Valdo, 178 coautores. Isso é para vocês terem uma ideia de como isso está sendo construído, tá? Então, o enciclopedismo conscienciológico, para quem ainda não conhece, né, é um curso de longo curso diários, faz parte desse enciclopedismo, faz parte dessa estrutura de enciclopédia hoje. É isso, são aulas diárias, tertúlias diárias, entrada franca e debate aberto, onde a pessoa pode pegar o microfone e fazer sua pergunta. Há uma gratuidade geral, os verbetes são dados, as tertúlias também, o download, o YouTube, tudo é gratuito. Então, a gente tem para isso os amigos da enciclopédia, aquele programa que ajuda justamente nesses gastos, que são bem altos, dessa gratuidade, desse oferecimento da enciclopédia. Tem a conectividade online, né, a participação dos tertulianos, e é um registro histórico, está tudo gravado, isso aí a gente tem grandes chances de acessarmos isso nas nossas próximas vidas. Então, além disso, desse enciclopedismo, houve, como nós falamos, essa filosofia de incluir mais pessoas, incluir, né, verbetógrafos, e para isso foi montada toda uma infraestrutura, tem o curso de herbetografia, tem o manual da herbetografia, então tem várias equipes de revisores para ajudarem as pessoas a se incluírem, aquelas interessadas na enciclopédia, né? Então, a infraestrutura tem o holociclo, quem não conhece, tem vários dicionários, tem a coleção de cosmogramas, então é um acervo imenso de várias informações. Holoteca idem, são vários livros, nós não temos aqui a quantia, mas no site do CAEC provavelmente tem até a quantidade de livros, são muitos, né? O próprio tertuliário e a bibliomática, que é uma ferramenta, quem é amigo da enciclopédia tem acesso a isso, que é um programa do computador que você faz um find, você acessa todos os livros já editados do professor Valdo, inclusive a enciclopédia. Então, você coloca lá uma palavra, por exemplo, a palavra fraternidade, você vai aparecer aonde a palavra fraternidade aparece em todos os livros do professor Valdo. Isso é um grande recurso também para quem está escrevendo um verbete. Você vai pegar o tema do seu verbete, vai colocar ali e você vai saber tudo que já foi dito, pelo menos nesses livros, tá? Consultoria técnica, como a gente já falou, de equipes, tanto do holociclo como da verbetografia. E o mais sério, nós temos hoje um Olo Pensene desassediador, um Olo Pensene propício à escrita, não só a escrita conscienciológica em geral. Então, nós estamos num momento muito rico, nós estamos sendo muito aportes intelectuais, tá? Então, citando aqui o professor Valdo, a enciclopédia é o quê? A enciclopédia é a síntese intelectual dos conhecimentos de uma coletividade e agrupamento de consciência. Então, pense bem, é justamente isso que está acontecendo. Na hora que já tem 177 novas cabeças com a sua bagagem de experiência, de experiências, de vivências, que não é só dessa vida, são multiexistenciais, nós estamos enriquecendo a enciclopédia, enriquecendo a ciência conscienciologia. Então, a gente vê que isso tudo é uma grande oportunidade, a gente chama de oportunidade enciclopédica, a gente está podendo participar desse momento, que é um projeto de uma Max Proexis grupal. Então, a oportunidade também, essa definição é desse artigo, então é uma definição feita por mim e pela professora Cristiane também, é a ocasião multidimensional favorável para a autovinculação no grupo mental somático, intra e extrafísico. A gente não pode esquecer também que não só a gente está se vinculando a um grupo de pessoas a partir daquilo que a gente tem de melhor, dos nossos trafores, das nossas experiências, mas também dos amparadores. No momento que nós nos dedicamos ou nos predispomos a escrever um verbete da enciclopédia, nós também estamos abrindo espaço para os amparadores da enciclopédia atuarem conosco. Então, nós estamos também mexendo com gente de alto nível. Então, já é uma grande vantagem também, através do verbetorado, como a gente já falou para vocês.
Então, a gente vai vendo que é uma oportunidade agora, por exemplo, também de autoposicionamento. A gente vai ter um posicionamento que ele é oral, gráfico e imagético, né? Porque está sendo gravado. Então, é uma oportunidade também de nós nos posicionarmos. Na hora que nós vamos lá e defendemos um verbete, nós estamos defendendo aquela ideia, nos posicionando em relação a ela. E também é um problemão, porque na hora que a gente foi lá e se posiciona, a gente já se posicionou. Isso aqui eu já sei, isso aqui eu não vou poder mais incorrer em erro em relação a isso. Então, é também uma forma de a gente se colocar na chapa quente, né? É uma ampliação da TARES também, porque, já dizia, né, as palavras voam, os escritos ficam. Além nós temos com as gravações, além do que nós falamos, vai ficar, ele vai continuar, essa ideia vai continuar, não só escrita na enciclopédia, mas a gravação da tertúlia. E ela vai atingindo outros públicos, vai fazendo rapport com pessoas as mais diversas. Na minha experiência pessoal, tem acontecido uns fatos interessantes. Pessoas assim conhecidas que às vezes não eram muito afeitas à Conscienciologia, porque diziam, não, tem muito termo técnico, eu não entendo, é muito neologismo. E aí começaram a assistir por ser a mim, por carinho, por afeição. Ah, não, é a Adriana, eu vou ouvir o que a Adriana está falando. E com isso, na medida que vão assistindo as minhas tertúlias, vão começando a se familiarizar, então vão perdendo, às vezes, essa dificuldade, às vezes, com o neologismo. Então, elas começam a entender, e aí começam a ver outras tertúlias. Então, expandem, não vão querer ver só as minhas, só querem ver, aquele tema é interessante, aquele outro tema. Então, isso foi uma grande surpresa para mim, de ver algumas casuísticas dessas que eu não esperava, e que eu achei que é bem rico. Eu falei, nossa, olha a força que tem a questão do verbete debatido público. Nós atingimos até o nosso grupo mesmo. E frutos futuros também. Então, livros. Podem surgir livros a partir dos nossos verbetes, né? Cursos também. Eu já tenho 2 cursos que são baseados em verbetes. É o Senso de Parafiliação, que eu fiz um curso prático, que na verdade são 4 verbetes. O Senso de Parafiliação é o que puxa. E o Opção pelo Autodesassédio. Também ele virou um curso que também eles são citados vários verbetes, mas ele é o carro-chefe. Então, quer dizer, está mostrando, eu quis colocar isso aqui para ver como que, na medida como que a escrita do verbete, ele vai gerando filhotes e vão crescendo. Então, a nossa TARES, ela vai ampliando a partir desse nosso processo de escrita. Depois a gente vai falar mais das vantagens do verbete, tá? E como a gente falou antes, é uma oportunidade de contribuir com aquilo que a gente tem de melhor. Aquilo de experiência que nós temos, nós podemos contribuir também para a neociência e a Conscienciologia. Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando, tá bom? Efeito do verbetorado. Agora eu vou dizer alguns efeitos do verbetorado que tem correlação com a minha experiência, tá? Uma pergunta. Quais são os requisitos básicos para participar da escrita de verbetes? Pode ser à distância? Pode sim. Inclusive, Cris, né? Cris tem um curso Verbetografia, que é coordenado pela professora Rosa Nader. Esse curso, existe o curso EAD, à distância. Então, tem todas as aulas, elas já são gravadas, eu também sou uma das professoras, então as aulas estão gravadas, você assiste aí da sua cidade essas aulas, e toda semana, durante o curso, tem um dia que tem uma tira-dúvida online. Então, as pessoas elas vão construindo o verbete, vão mandando as partes que elas já escreveram, e sempre tem uma equipe de professores que vão dando feedback. Então, é uma oportunidade sim, não tem pré-requisito. Pré-requisito é o quê? Você vai escrever, lembra que é uma enciclopédia da Conscienciologia, o que você vai escrever vai ter que ter alguma correlação, alguma visão, você vai ver alguma coisa a partir da abordagem conscienciológica. Então, o nosso recorde hoje é uma pessoa que tinha quanto? Acho que é 11 meses, né? O Cícero, você lembra? É 11 meses, né? Se eu não me engano, tem um recorde. A pessoa conheceu a Conscienciologia em 11 meses, já escreveu e publicou o seu verbete. Mas a gente está ainda vendo quem vai quebrar esse recorde, tá certo? Então, é possível, sim, você escrever verbetes da onde você estiver, tá? Então, uma das coisas, a primeira coisa que eu verifiquei, eu já estava acompanhando, eu acompanho as tertúlias desde o início. Eu tive uma sorte, um time que eu consegui chegar em Foz do Iguaçu no início das tertúlias. Foi, eu acho, um grande atrator. Então, eu tenho participado assiduamente, sempre que possível, desde então. Já vão fazer 10 anos, né?
E então já tinha uma certa familiaridade com o verbete, eu já trabalho com essa parte, a minha contribuição era nessa parte de verbetes, até na enciclopédia. E quando eu fiz o meu primeiro verbete, eu vi que eu comecei a entender melhor também da enciclopédia. Por quê? Uma coisa é a gente ler o verbete, outra coisa na hora que a gente vai buscar estudar e entender por que tem essa seção binômio, como é que tem essa seção interação, interaciologia, como que é essa síndrome. Então, na hora que a gente vai buscando estudar cada uma dessas seções, a gente também começa a ler o verbete diferente. Então, até existem pessoas que, no primeiro momento, eles fazem esse curso de verbetografia para aprender a ler verbete. Então, não, eu quero entender. E, geralmente, dali elas acabam se motivando e vão até escrever o verbete delas. Então, há uma mudança. Na hora que você vai entrando a fundo e começa a escrever, então isso a gente acaba se tornando leitores mais especializados da própria enciclopédia. Então, isso é um efeito que eu vi em mim lá no início. Primeiro verbete eu vi que tinha mudado. Outra coisa, a gente faz um treinamento pesquisístico. O que é isso? A própria estrutura, aquele confort, o modo como o verbete ele é feito, né? Que ele tem aquela série de regrinhas, detalhe, ponto, dois pontos, vírgula, ponto e vírgula. E essa forma toda, elas nos obriga a ser mais detalhistas. Então, isso vai ajudar em qualquer pesquisa que a gente vai fazer. Porque no momento que a gente começa a ser mais detalhista, na hora da forma, então a gente vai ser detalhista de ver o pontinho, a vírgulazinha, nós também vamos ficar mais detalhistas na hora de a gente fazer uma pesquisa. Na hora de observar um fato para tirar uma conclusão, nós também vamos nos tornar mais detalhistas. Então, agora tem mais uma perguntinha. Você também dá o curso de verbetografia? Sim, eu sou são vários professores, tem até um manual da verbetografia que foi lançado agora, que é um livro, não é? Que foi baseado na apostila anterior, né? E eu também sou uma das professoras, tá? Não sou a única, são vários professores, eu sou uma delas, tá? Então, ó, treinamento, vamos lá, detalhismo. O outro, exaustividade. O que é exaustividade? Você tentar ir ao máximo na hora de fazer um tema, escrever um tema. Então, por exemplo, você quer escrever lá sobre uma coisa bem bobinha, porta. Vou escrever sobre porta. Então, na hora que você começar a ver aquelas sessões do verbete, não sei se você já tem, a maioria de vocês já devem ter visto. Apareceu um negócio aqui. Ah, tá. Então, você vê todas aquelas sessões, você vai pensando porta. Então, vou definir porta. Vou ter que definir uma porta. Qual é sinônimo de porta? Você vai ter que pensar se tem sinônimo para porta ou não. Abertura, que vai dar para passar uma pessoa, sei lá, você vai ter que falar, tá certo? O que não é porta? É fácil, você põe uma janela é um antonímio, não é porta. E assim você vai. Quais são os fatos relacionados à porta? Quais são os parafatos? Existe uma porta? Então, lá na EQM fala que tem porta. Como é que é isso? Então, você vai ter, será que tem porta no extrafísico? Você vai pensando, você está sendo exaustivo, você está continuando a pensar. Depois você vai ver, tem alguma síndrome relacionada à porta? Qual é o efeito da porta na vida das pessoas? É a defesa. Na hora que eu fecho, eu faço uma defesa da minha casa. E assim vai. Então, na hora que você vai pensando esse tema que você quer escrever de diversas maneiras, em função para você ir preenchendo aquela chapa de verbete, você vai entrando numa exaustividade e vai entrando naquela último item que a gente coloca. Acaba tendo uma abordagem mais cosmovisiológica daquele tema. Então, isso tudo é um treinamento também para a gente pensar de uma forma mais abrangente. E uma retilinidade também, uma retilinearidade pensêmica. O que é isso? Você quer escrever de porta, tá certo? Tá. Aí você vai lá pelas tantas, começa a pesquisar, você começa a escrever sobre os vários tipos de janela que existem. Daqui a pouco você vai lembrar, peraí, eu estou falando de porta ou falando de janela? Não. Então, eu vou ter que fazer o verbete de janela, porque o verbete de janela é outra coisa, e vou manter o verbete de porta. Então, com isso também ajuda a gente ir pensando de uma forma mais linear. Outra pergunta. Atualmente existe 173 verbetógrafos. Como é feita a escolha do verbete para a apresentação na tertúlia? Todos apresentam seus verbetes ou é feito um sorteio? Não, todo mundo apresenta. Qual é a questão? Primeiro a pessoa, ela chega à conclusão que ela quer escrever o verbete, tá? O que ela faz então? Ela vai pensar nos temas e ela vai mandar uns 3 temas aqui para o CAEC, é verbetes@caec.org. Então ela vai fazendo uma proposta de temas. Então a professora Dulce Dal, que é responsável por isso, ela vai
receber esses temas e ela vai apresentar ao professor Valdo. Então, os temas, o professor Valdo é que ele tem a visão de todo, de conjunto da enciclopédia, e ele vai selecionar aquele tema que ele acha que é relevante para a enciclopédia. Pode ser que ele fale, não, desses aqui não, pensa outros. Ou ele pode chegar e falar, não, os 3 estão ótimos, tá? Isso é uma coisa. E aí você vai começar a escrever seu verbete. E aí existe uma equipe de revisão que vai te ajudando nessa escrita. O verbete vai e volta, faz parte do serviço, vai e volta, Tem uma hora que vão chegar à conclusão, o verbete está pronto. Na hora que o verbete está pronto, ele vai passar para uma outra equipe de revisão, que vai fazer, que é a minha equipe, junto com o professor Antônio Pitaguari, que a gente vai de novo olhar o verbete, com detalhes, ver se precisa alguma coisa para alterar, se está tudo bem, vai para o professor Valdo, ele lê o verbete e o verbete vai para o tertuliário. Então é isso, todo mundo vai para o tertuliário, mas tem todo um processo aí, por isso que eu falo, há toda uma infraestrutura, é muitas pessoas que vão estar te ajudando a que esse verbete, para esse verbete. Quando ele chegar lá no final, se estiver sentado no tertuliário, tem muitas pessoas que estão assinando esse verbete junto com você. Então isso também dá nós vamos falar depois, dá uma confiança intelectual também, uma tranquilidade, porque aquela sua ideia, ela foi debatida, você trocou ideias, ela foi aumentada, foi havendo uma série de amadurecimento da sua ideia até a hora que você vai sentar lá, tá certo? Então, vamos continuando aqui. Mais efeitos do verbetorado. Ah, tá. Faz lógica escrever um verbete sem parapsiquismo? Olha, você não tem nenhum parapsiquismo zeradinho? Nada? Pensa o seguinte, alguma coisa você vai ter. Faça o exercício de escrever. Pegue um tema. Porque com a sociologia vai ter sempre a questão do parafato. Você vai aumentar e abordar esse tema em função dos parafatos. Agora, o tema varia. Por exemplo, tem o verbete boca da professora Mabel. Boca, tá? Mas ela vai, além de escrever sobre a boca, ela também vai pensar em o que tem a boca a ver com a questão da energia, do parapsiquismo. Então, você vai embasar a sua experiência em relação a isso. Agora, se você não tem parapsiquismo zeradinho, começa a trabalhar suas energias, inclusive fazendo verbete. Você pode ter uma série de surpresas agradáveis, tá certo? Porque na maioria dos casos que a gente vê, todo mundo tem parapsiquismo. O que acontece é que muitas pessoas não se dão conta disso. Elas não dão atenção. Elas às vezes estão tão presas e focadas só na dimensão intrafísica, que às vezes elas não estão percebendo essa relação, essa dimensão mais sutil, energética e parapsíquica. Então a questão é, obviamente tem pessoas que desenvolveram mais que outras, mas todo mundo tem um percentual de parapsiquismo, isso faz parte da natureza humana. A questão é fazer atenção, se não tem, começa a trabalhar a energia, tem uma boa ideia de verbete, faz aí, fica 2 meses fazendo EV todo dia, 20 EVs por dia. E depois você faz um verbete falando sobre essa experiência. Você vai criar técnica para isso. Então, isso que a gente está querendo dizer. Você pode se motivar a fazer uma série de coisas. Tá bom? Vamos lá. Outros efeitos. Efeitos, né? Criação do hábito da pesquisa, ponderação e escrita. Porque, às vezes, como o verbete ele não é um livro inteiro, um livro gasta muito mais tempo, né? Na hora que você faz um verbete, você primeiro vai ser obrigado a pesquisar. As próprias sessões, como a gente falou, te induzem a isso. Os próprios revisores, eles vão chegar para você e vão falar assim, olha, você vai ter que pesquisar mais, isso aqui não está bom, escreve mais, pesquisa mais. Então, você naturalmente vai ser impulsionado a fazer pesquisa. Você vai começar a refletir e o mais sério, escrever. Porque tem muitas pessoas que acontece, elas até são de pesquisar e pondera muito, pensa muito, né? Pensa muito sobre a vida, sobre o mundo em geral, pensa sobre tudo, mas não escreve. Então, e às vezes fica assim, não, mas vai demorar a escrever, como é que vai ser? Não. O verbete, ele te ajuda a você já começar a soltar. Você vai soltando as suas pílulas de sabedoria, aquelas suas pílulas de conhecimento, aquelas pílulas de reflexão que você tem. E isso vai te dando um feedback, como a gente fala depois. Você vai ter interlocuções com os revisores, no mínimo com os revisores. Depois você vai, e feedbacks também. Depois vai ter com os ouvintes, os seus ouvintes da abertura, vão te perguntar. Você vai ter que, os leitores, espera aí, isso aqui não está, como é que é isso? Então você vai
tendo uma série de feedbacks sobre aquilo que você escreveu. E você vai começar a ter uma coisa que eu acho muito séria, eu escrevi um verbete sobre isso, que é heterocríticofilia intelectual. Porque como que a gente vai crescer na mental somática, crescer na nossa forma de pensar, na hora que a gente se abre a heterocrítica? Então a gente abre, não quer dizer que a gente vai aceitar tudo quanto é crítica, não é isso. Mas a gente se abre para ouvir. E aí, na hora que a gente ouve, a gente pondera. Tem razão? Não tem razão. Qual percentual de razão tem isso? Tem 10%, 50% ou está totalmente eu estou errada mesmo? Então, na hora que a gente tem esse hábito de ir recebendo também críticas, a gente vai crescendo intelectualmente. E vai tendo mais autoconfiança intelectual. Aquilo que a gente falou antes. Na hora que você sentar lá para falar, tem muitas pessoas que têm muito bloqueio, né, às vezes, de escrever. Não estou falando todo mundo, mas existe isso. Na hora que você vai sentar lá, no tertuliário, cheio de gente, filmando, vai ficar gravado no YouTube para a eternidade. Mas você sabe que aquilo que você está falando, ele já deu um respaldo, você já amadureceu isso. Isso dá muita confiança intelectual. Então, isso eu vejo como um dos grandes efeitos do verbetorado, que vai motivando depois até a escrever livros e mais artigos e assim vai. Tá certo? Tudo bem até aqui? Mais alguma dúvida até agora? Posso passar para as temáticas? Vai jogando aí dúvida, hein? O que é temática? Agora eu vou fazer um exercício com vocês. Desculpe, de vez em quando eu estou batendo a mão aqui no microfone. Algumas temáticas, como que eu faço? Porque essa pessoa me pergunta assim, mas como você faz tanto verbete? Como que você faz? Como que você tem ideia? De onde surge isso? Então, eu fiz um exercício de pegar os 37 verbetes que eu tenho e fazer uma classificação preliminar em função de predomínio, tá correto? Foi até bom para mim, isso foi um exercício interessante até para minhas pesquisas mesmo. Como que eu fui escolhendo a temática para escrever? Então, isso é uma forma de ajudar vocês também, de como que vocês podem, às vezes, até se decidirem sobre o que escrever, tá ok? Então, como é que a gente fez? É uma classificação de predomínio, como a gente falou, né? Primeiro foi uma heterodemanda. O que é uma heterodemanda? Quando o professor Valdo fez aquela convocação lá, para chamar as pessoas, até para começar a estimular, ele tinha uma lista de temas. E ele foi distribuindo para quem quisesse um tema, para a pessoa escrever. Então, várias pessoas, principalmente daquela primeira leva de verbetógrafos, muitos, não sei dizer se foram todos, tá? Isso eu não me recordo. Mas eu diria que muitos daqueles verbetes foram dessa leva, dessa heterodemanda, dele pedir, né? No meu caso, caiu a histrionologia. Foi o meu primeiro verbete, que foi, eu não sabia nada sobre o tema, eu fui sair zeradinha, fui correr atrás para buscar entender o que era isso. E aí eu sempre busco ver na minha experiência. Eu comecei a ter, não, eu já fiz teatro, não é tanto assim, não é que eu não estou tão zerada assim. Mas você vai fazendo as pesquisas e vai buscando entender a sua relação com o tema. Então esse é um caso, tá? Eu sou especialista em dar heterodemanda para as pessoas. Às vezes as pessoas chegam para mim e começam a falar uma coisa, isso aí dá um verbete. Então, eu faço assim, olha, abre o olho, isso aí dá um verbete, tá? Então, isso é uma forma de alguém, de repente, enxergar que você tem relação com algum tema e te dar uma ideia. Mas isso não é o ideal é que você tenha as suas ideias, tá bom? Isso é uma coisa, tá? Outro foram estudos que eu já tinha realizado, que eu já tinha feito. Mas eu ainda não tinha, às vezes, escrito nada sobre isso, eu tinha escrito coisas mais esparsas, e eu dei uma abordagem nova. Um deles foi o mito do amor romântico. Eu leio sobre isso há muito tempo, desde a minha adolescência, tive interesse, mas nunca tinha escrito nada sobre isso. Mas era uma coisa que eu tinha uma demanda de escrever, eu precisava falar sobre isso, eu precisava escrever sobre isso. Eu já tinha muito livro, já tinha lido muito. Então, vocês podem pensar que tipo de temas que vocês também já podem ter feito isso. Você já tem estudado, já tem lido há muito tempo, já tem uma certa bibliografia, até uma certa bibliografia mesmo, experiência, mas que vocês nunca ainda soltaram. E o verbete é uma oportunidade. Então, esse verbete, por sinal, foi um dos que deram mais trabalho para mim. É um paradoxo até, porque o verbete que eu conhecia mais é que eu tinha mais material. Acho que por isso mesmo, eu tinha mais livro. Eu até comprei vários outros, eu procurei ver que livros que tinham já mais recentes sobre o tema, comprei. Então tem todo um tempo de você comprar o livro, ele demora a chegar pela internet e tal. Ler os livros e aí depois eu tinha tanto material, como eu vou conseguir colocar numa forma no verbete. Então é um exercício também bem interessante. Tá? Mesma coisa a cultura da dessomatologia. Já dei aula sobre tanatologia na faculdade, palestras, essas coisas todas. Mas
não tinha ainda essa abordagem do que seria uma cultura de viver pensando como de soma, tirando esse ranço da morte. E a partir dali, daquilo que eu já tinha de conhecimento, já tinha pensado, eu elaborei o verbete. Então, isso é um tipo. Então, pense aí vocês. O que vocês já tenham estudado, já tenham pensado, já tenham feito. Aí vocês já podem ter feito até uma monografia da faculdade sobre algum tema. Só que agora, vocês não vão fazer a monografia, vocês vão fazer uma abordagem conscienciológica daquilo que você vivenciou, daquilo que você estudou, daquilo que você leu, tá? Então, essa aí é um dos temas também, um dos tipos de demandas possíveis. Outro é neo-interesse. Então, por exemplo, está zerado. Eu não estou pensando em nada, mas eu tenho interesse, eu estou a fim de estudar agora isso. Esses são verbetes que às vezes são mais demorados, porque demora mais um tempo até você criar a ideia, procurar livros, você está bem zeradinho. Então vale a pena também. Você pega, para começar, para tirar, eu diria que seria melhor vocês pegarem um desses que às vezes você já estudou, já tem alguma coisa, porque vai mais rápido. Esses também são válidos, mas demoram mais. Você está zerado. Mas são neo-interesses. Um deles é o antivitimologia, porque há muito tempo, numa das tertúlias, quando não eram gravadas ainda, eram tertúlias no Salão Verde aqui do CAEC, o Fisorvaldo tinha dito no meio da tertúlia que achava que deviam se estudar, escrever sobre autovitimização, e que devia ser mulher. Na época eu ouvi, entrou por aqui, saiu por aqui, tipo assim, não é pra mim, pensei, não é pra mim, não deixei passar. Mas aquilo ficou na minha cabeça, Uma hora falei, não, eu vou escrever um verbete sobre isso. Mas eu vou fazer pelo contrário. Em vez de eu falar da autovitimização, até porque já tem o verbete autovitimização, eu vou falar sobre antivitimologia, que é justamente a pessoa não se vitimizar. E aí eu fui estudando e fiz esse verbete, tá? Um outro que eu tenho usado também é a questão de senso. Eu tenho estudado isso. O que é senso? São juízos que a gente tem conscienciológicos. Então, aí geraram 4 sensos, né, de parafiliação, do mérito, de gratidão, de orientação existencial. Então, também é uma forma que a gente pode fazer de estudar uma coisa nova, totalmente nova, e a gente vai buscando essas informações. Isso também funciona bem. Depois a gente vai falar para vocês também uma coisa que é importante para vocês. O que às vezes a pessoa tem dificuldade de pegar um tema? Hoje já tem, como a gente falou, 2.432, não é isso? Acho que foi 2.432 que eu falei, verbetes. É isso mesmo. 2.432, isso mesmo. Minha memória tá boa. Então, o que acontece? Tem muito tempo. Então, a pessoa fala, poxa, mas eu quero estudar de orgulho, mas já tem verbete de orgulho. Então, não vou poder escrever nada. Então, uma coisa que é importante vocês pensarem é que o verbete, ele é um viés. Você não vai fazer um tratado num verbete. O verbete é um viés da realidade. Então, você vai pegar um aspecto. Tanto é que tem vários verbetes similares. Por exemplo, não existe verbete igual, mas que são veios, são perspectivas, são linhas diferentes de temas. Por exemplo, o tema amparador. Nós temos, olha, deixa eu ver se eu lembro agora. Tem amparabilidade, tem função do amparador, retrofunção do amparador. Se eu não me engano, tem amparologia. Tem vários. São vários. Tem uns 6 ou 7 de vários vieses sobre amparo extrafísico. Então, tarefa do amparador. Então, o que acontece? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Então, às vezes, não tem, por exemplo, competição. Já tem o verbete de competição, que há pouco tempo foi defendido aí pelo professor Frederico. Já tem, mas você pode pensar, dentro da competição, tem alguma técnica? Tem, às vezes, ele falou da competição. Você pode falar do perfil do competidor. Já é outra linha. Tá certo? Ou então, uma técnica anticompetitiva. É uma outra coisa. Ou então, vamos pensar, você quer falar já falou do perfil, da postura, da ciência da competição. Será que existe? Não sei, eu estou chutando. Competiciologia, por exemplo. Ou um binômio, competição, assédio. Pode ser um verbete. Isso eu quero mostrar para vocês. Quem não entender, pergunte, tá bem, gente? Então, a ideia é mostrar para vocês como o verbete ele é um viés. Então, vocês podem, de um tema que vocês estudem, pegar vários vieses diferentes, tá? Então, vamos continuar aqui. Uma outra
temática também que pode, para vocês pensarem que vocês podem escrever. Uma técnica. Todo mundo tem técnica. Existe até uma máxima da Conscienciologia que fala, para tudo há técnica. Só que às vezes a gente não se dá conta que a gente tem uma técnica. A gente não se dá conta que a gente tem uma metodologia para fazer aquilo. Aquilo às vezes é tão natural para nós, é tão assim, a gente faz aquilo com tanta tranquilidade que a gente não se toca que isso tem um método, tem critério, tem técnica. Então é importante também descobrir quais são essas técnicas que nós temos para a gente poder escrever. Porque para a gente pode ser muito fácil, mas às vezes o colega que está do lado não tem a menor ideia do que é isso. E na hora que a gente explicita, na hora que a gente escreve, na hora que a gente coloca isso no papel, a gente vai ajudar o colega. A mesma coisa ele. O colega às vezes tem uma técnica que a gente não tem ideia do que fazer. E no momento que ele explicita, a gente lê que ele é a técnica do colega, a gente vai lá, opa, então isso é uma... Olha, eu vou fazer assim também. Vou experimentar, vou ver se isso funciona. Certo? Então, algumas técnicas. Infopesquisa conscienciográfica, isso é um verbete. Isso é uma coisa muito importante também. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho ideia de fazer um verbete. Aí fica feliz da vida, tenho ideia, tal. Aí ela escreve no papel, puf, morreu a ideia. E agora? O que eu vou escrever? Então, na hora que ela começa a fazer pesquisa no computador, ela vai ler livro, ela vai aumentando a leitura e as pesquisas sobre determinado tema, vai surgindo ideia. Ela vai mexendo no próprio cérebro dela. Então, ela vai recordando, tem isso, tem aquilo. Então, isso também ajuda bastante. E, às vezes, você pode fazer por correlação. Por exemplo, nosso amigo falou a questão do parapsiquismo, né? Vamos supor que uma pessoa tem uma experiência super transcendente. Eu vou citar um verbete da enciclopédia, se chama Parexcursão Interplanetária. Então, olha só, não só é uma excursão extrafísica, como ela é interplanetária. Então, você vai ver que isso você não vai encontrar jamais na internet, tá certo? A chance é mínima. Mas você pode encontrar na internet excursão didática, excursão pedagógica, excursão de pesquisa. E na hora que você começa a ler sobre esses tipos de excursão, vai te dando a ideia, ou vai te ajudando a lembrar, vamos supor que você tenha tido uma experiência de excursão para excursão interplanetária. Vamos supor, tá? Estou falando uma coisa bem grande mesmo. Você vai começar a ler, é verdade, tinha isso, tinha aquilo também. Então te ajuda a recordar. Então a pesquisa ela é fundamental nesse momento. E hoje a gente tem a internet, que é um acervo de informação e de dados muito rico que nós temos à nossa disposição. Tá ali, é só num clicar do dedinho ali, você abre o mundo. Então isso pode ser muito rico para nos ajudar a enriquecer as nossas ideias. Tá? O garimpagem interlocutória também foi nesse sentido, que é que é na própria psicologia isso, né? Você vai na conversa, você vai garimpar aquelas pérolas da conversa do outro e com isso vai te enriquecer. A cointervenção tarística, que é você trabalhar junto, então eu como psicóloga, eu já tinha feito várias intervenções junto ao trabalho de grupo com uma colega, né, com outra psicóloga, depois atuando na consciencioterapia também, o período que eu estive lá com outra coisa, dando aula hoje, várias vezes nós damos aula, mesmo como EPICOM, a gente dá aula complementar, que são com vários EPICOMs, então tem cursos que nós fazemos, dividimos ali a docência, né? Tem vários cursos, CCP1 e outros. Na hora que você faz isso, existe uma técnica para isso. E eu vi, olha só, quando eu pensei em escrever, falei, isso é uma técnica. E eu já fiz isso muito. Então, como é isso? Como eu uso essa técnica? O que eu penso na hora que eu faço isso? E assim eu comecei a escrever. Então, tem isso. Vocês todos aí, eu garanto que vocês têm muita experiência em alguma coisa, mas vocês não se deram conta que às vezes aquilo pode ser útil para outras pessoas. Maternagem ideativa, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho disso, é como você vai maternando, é um pouco como eu estou falando com vocês. Como quando a gente surge uma ideia dentro da cabeça da gente sobre escrever, e como a gente vai fazendo todo um processo que eu chamei de maternagem, aquele processo que você vai raciocinando, vai pensando, aquilo vai criando forma, vai crescendo, e aí vai chegar e você vai escrever ali aquilo tudo. Então começa às vezes uma ideia pequena, e ela vai criando o corpo, ela vai crescendo, ela vai se gestando, né? Coenergização cadenciada, que é todo mundo que faz TENEP sabe o que é isso. É você fazer uma energização junto com os amparadores, e aí você dá um nome e você explica a técnica.
E a lupa marturológica é uma outra técnica também de você olhar o mundo, né? Pegando, se você quer fazer uma avaliação sobre o que tem de maduro em algum aspecto da realidade, a técnica é, você procura ver qual seria o aspecto mais imaturo dentro daquilo que você conhece dentro da Conscienciologia, qual seria o mais maduro, e você faz uma avaliação. Isso que eu estou vendo aqui, está com mais de 51% ou menos de 51%. Então também é uma técnica que eu comecei a usar e que na hora você começa a escrever e vai ajudar outras pessoas. Tá? Então pensem aí vocês. Técnica. Se alguém tiver alguma dúvida assim, olha, eu tenho uma ideia, será que isso daria um verbete? Pode perguntar pra gente aqui que a gente dá pitaco dentro das nossas possibilidades, tá bom? Outro tipo de temática que a gente vai falar agora de como que faz essa classificação é você vai nominar alguma coisa e teorizar. O que é isso? Você vê alguma coisa na realidade. Isso já é uma coisa mais difícil, é uma coisa que eu tenho treinado a fazer. Eu vejo que o professor Walder tem muita facilidade nisso, e eu admiro muito. Por exemplo, tem um verbete que chama parêntese patológico. Eu sempre dou esse exemplo. Por quê? Ele fala daquele, a pessoa está indo numa linha de maturidade, de tranquilidade, e o que acontece? Ela abre a parêntese e dá um surto. É bem um parêntese, ela abriu um parêntese numa linha, e depois ela fecha o parêntese e continua. Então, eu achei que esse nome é muito propício, muito interessante. E é uma questão daquele surdo. Ele fala a mulher, um exemplo. A mulher que toda classuda, ela mantém a linha. Quebrou a linha, dá um chilique. Quebrou a linha, não. Quebrou a unha, dá um chilique. Opa, quebrei a unha, sabe? E dá aquele chilique todo. Então, ela por um instante, ela esqueceu toda a compostura e se perdeu. Tá? Então, esse é um exemplo de você conseguir nomear algum aspecto da realidade e dar um nome para isso. Então, aí tem alguns que eu fiz nesse sentido. Por exemplo, o empenho proexolíneo, que é a questão de você, mesmo diante das adversidades, você buscar manter aquela linha. Você mantém aquilo firme. Então, eu chamei isso de um empenho. Você mantém a proex o mais linear possível. Autocomprovação energossomática é aquela vivência de uma situação que você... eu falei errado aqui. A vivência é uma coisa que você já vivenciou, desculpa, aquele outro de perceber é outra coisa. Então, a vivência é uma coisa que você já vivenciou e você dá um nome. Autocomprovação energossomática. Você teve alguma comprovação de algum processo energossomático que aquilo teve uma argumentação, ele foi mais forte às vezes do que 1000 palavras. Então, isso você dá um nome para isso e escreve. Convite providencial. Eu comecei a ver que várias fases da minha vida aconteciam convites para fazer alguma coisa e que eram exatamente providenciais. Vou dar um exemplo para facilitar vocês pensarem. Teve uma época que eu tive adoeci. Eu adoeci e quando eu estava ainda hospitalizada, inclusive, veio um convite para falar de saúde, quer dizer, totalmente paradoxal. Na verdade, é para falar de terceira idade, saúde, aquilo totalmente paradoxal e que foi interessante, porque eu tive aquela meta. Eu saí depois e consegui vir e falei lá, consegui fazer a minha palestra baseada em recapitulando tudo aquilo que eu tinha vivenciado. Teve outro caso também, o próprio balanço existencial. Eu fui convidada, o balanço é muito bom para isso, o curso da Apex, porque ele convida as pessoas para fazerem balanços, e esses balanços são providenciais. Você passou alguma situação na sua vida e você faz aquele balanço e vem expor. Então é um convite que eu estou chamando de providencial, porque ele vem na hora certa, ele te faz refletir, ele te faz pensar sobre aquilo, e melhor, faz você escrever e pôr um ponto final naquela vivência. Então, isso eu chamei de convite providencial. Vocês já devem ter tido isso em suas vidas também. Então, eles vão começar a ver o que teve. Às vezes tem algumas situações que acontecem com você e você vai dar um nome. Por exemplo, conversa revigorante, uma coisa simples. Comecei a ver que às vezes você está cansado, trabalhou demais, aí você vai, encontra um colega, começa a conversar, aquilo ali muda. Você começa a ficar melhor, começa a ficar mais tranquilo, aquilo você volta cheio de gás para trabalhar. O que é isso então? Aí eu dei um nome, conversa revigorante, tá? Então pensa em quantas outras coisas vocês podem também ter em relação a isso, tá? Vamos passar para outro. O de baixo é qual? Conversa, porque aqui está tampado o meu. Deixa eu ver. Qual que é? Não estou vendo. Ah, não, já vi. Estante cosmodificador.
Esse também foi uma vivência, aquela hora que você recebe o impacto, aí você tem que morder a língua e não revidar, manter a sua coerência, manter a sua cosmoética, não entrar no parêntese patológico. Então, também, aí você vai vendo aquelas vivências, aí uma hora fala, não, isso aqui tem um nome, eu vou dar um nome para isso e eu posso escrever sobre isso, tá? Então, é uma outra forma que tem a questão das vivências, tá? Observações. O exemplo do parêntese patológico poderia caber aqui, mas cabe no outro também. Na verdade, como eu falei, essas classificações aqui, elas são mais didáticas, tá? É uma observação. Você vê alguma coisa fora, alguma situação, e você dá um nome para aquilo. E você dá um nome, isso não é fácil não, tá, gente? Existe aquela coisa que a gente já tem um nome, a gente vai falar sobre uma coisa que já existe, eu vou falar sobre amparador, eu vou falar sobre vida intelectual, vou falar sobre algum tema que já existe. Outra vez, tem um fato e ele precisa ser nomeado. Existe alguma coisa aqui que você começa a perceber. E aí, como é que eu faço? Eu observei aquela situação lá. Eu falo, peraí, isso aqui só aconteceu uma vez ou acontece mais vezes? Aí você começa a pesquisar. Não, eu vi aqui, tem ali, tem acolá. Isso tem uma certa regularidade, olha lá. Então, você tem aqui, você começa a ver, começa a buscar informação. Tá. E aí eu sempre volto para mim também. Eu não me excluo da pesquisa. Eu começo a ver, tá bom, então eu estou vendo lá e vejo uma situação às vezes muito complicada. E aí eu dou um nome, ignorância ignorada. São aquelas pessoas que são os donos da verdade, eles sabem tudo, eles não querem saber que não sabem. Então eles não admitem que eles não sabem. Então isso é um extremo do extremo do extremo, né? Então aquelas pessoas que falam, não, eu estou da escola da vida, eu sei tudo, e não houve nada. Isso é o extremo. Aí eu sempre volto para mim. Alto lá. Adriana, qual o percentual que eu posso ter disso ainda? Eu estou zerada? Zerinho? Eu tenho ainda 1%? Eu tenho 30%? Quanto por cento eu ainda tenho? Então, isso enriquece a pesquisa também. Então, a gente vê um fato fora e a gente vai e traz para nós e vê o percentual que eu tenho. Então, com isso, está vendo? Está crescendo a pesquisa, você vai tendo mais dados, você vai pensando sobre isso. Você vai raciocinando, então vai crescendo o bolo. Então chega uma hora que você tem, então fecha, o quadro fecha. Você faz um diagnóstico da situação e aí o nome pode vir. Por exemplo, ignorância ignorada, esse nome até veio assim, eu estava fazendo até NEP, estava pensando numa determinada situação, veio o nome, ignorância ignorada. Eu falei, mas é isso mesmo. E eu postei, esse foi um verbete que demorou muito a fazer, foi mais de 2 anos. Esse foi assim, bem demoradinho, mas é porque eu desistia, não, acho que não é bem isso, eu escrevi de novo. Não, então foi o que foi, não foi, até uma hora que eu falei, não, vai. E aí ele saiu. Mais uma pergunta. Tá, o parêntese patológico, você pode dar uma olhada lá no verbete da enciclopédia, que aí você vai entrar mais a fundo nisso. Os exemplos que tem lá, se eu não me engano, é a questão de quebrar unha, tá? Ou você, às vezes, alguém pisa no seu pé, você está lá tranquilo, mantém a linha. Aí você pisaram no seu pé, você dá um escândalo. Ou aquele caso que a pessoa está lá toda bonitinha, arrumada, lá no restaurante, mantendo a maior pose. Aí vem o pobre do garçom, sem querer, te molha toda. E aí você tem que manter a linha. Você vai dar um chilique ali, perder toda a classe, ou você vai manter a linha. Então, aí o parêntese patológico é a hora que a pessoa perde a linha. Ela dá um surto e às vezes ela perde o limite. Então, ela começa a ter uma reação até às vezes desproporcional à situação. Porque a diversidade acontece com todo mundo, tá certo? Pode acontecer milhões de coisas. Agora, como que a gente vai reagir a isso é que diferencia. Tá claro, Cris? Qualquer coisa, olha o verbete lá que vai te ajudar, tá bom? Outro, que a gente falou nessa linha, hipercriticidade acrítica. Comecei a observar, tem muitos programas na internet que são extremamente críticos. Tem um então que eu vi, não é possível. As pessoas criticavam tudo, tudo. Põe lá a figura de uma pessoa, de um artista, criticava desde o cabelo, a roupa, tudo. Era um exagero, quer dizer, jogando uma energia braba. Eu falei, gente, é uma hipercriticidade, a crítica, a pessoa ela perdeu a crítica. A pessoa, ela já está exagerando tanto a situação que ela que é um paradoxo, né? É uma hipercriticidade acrítica.
E aí começou nisso. E aí eu começo a pensar, não, peraí, então vamos ver. Isso acontece em outro lugar? E começo a observar outras situações, não tão, às vezes, grotescas, que acontece. Às vezes tem aquela pessoa, às vezes, tem pessoas que são meio assim, né? Elas não conseguem ficar caladas. Então elas estão quietas assim num canto, aí passa alguém, ela tem que fazer um comentário sobre aquela pessoa que passou, geralmente um comentário negativo. Ó, o sapato está assim, o nariz está assim, não sei o quê. Então são pessoas que elas são extremamente críticas. E dentro da cosmoética isso está totalmente fora da casinha. Então, aí foi pensando nisso, né? Eu estou fazendo a elaboração para mostrar como é que eu fui raciocinando. Eu falei, não, isso aí tem uma situação, e fui aprofundando o estudo, tá? O anestesia mediática, até esse nome já existia, anestesia midiática, mas é anestesiamento midiático, eu descobri. Na hora que eu fiz, até pedir autorização, eu não tinha visto. Na hora que eu comecei a fazer pesquisa na internet maior, eu descobri que tinha uma autora que já havia citado anestesiamento midiático, mas era com outra linha, não era o que eu estava querendo falar. Mas eu não tenho problema. O que eu fiz? Eu segurei o verbete um pouco, consegui o livro dessa autora, até para citar, eu achei importante mostrar, olha, eu vi, mas o que eu estou falando é outra coisa. Mas eu citei lá essa autora, né, direitinho lá, que ela falou anestesiamento midiático, mas não é bem o que eu quero falar. O que eu queria falar é que as pessoas que ficam horas na frente da TV, como uma forma de se anestesiar, na TV ou de filme, seja o que for. Então há um anestesiamento, a pessoa ela baixa toda a lucidez dela e fica ali. E aí nos estudos mesmo eu comecei a ver que isso seria uma coisa neutra, não dava para colocar como totalmente patológico. Porque dependendo, às vezes, da pessoa que está doente, dependendo de uma situação, ou até a gente mesmo quando está muito cansado, a gente faz aquele parênteses, como assim dizer, né? Vai lá ver um filme, relaxa, pensa em outra coisa e depois volta para a realidade. E eu vi que a questão da patologia era a dose. Então, vê como é que a gente vai construindo a ideia. Então, chegou, não, isso aí é a questão da dose que é, tá? E o generalização autossediante, foi o último verbete que eu debati, foi observando também, foi uma situação com uma pessoa, a pessoa começou a generalizar tudo, né? Não, tudo é assim, sempre é assim, nunca é assado. Eu falei, nossa, mas você era tão fora da casinha, um negócio como dizem, né? Tão fora. Eu falei, não, peraí, o que está acontecendo? Isso aí é uma generalização. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a ver que esse nome generalização já é usado até por outras linhas da psicologia, mas eu não aprofundava muito, mas já cita a questão da generalização. A pessoa generaliza, e aí eu falei, não, a pessoa generaliza e se autoassedia com isso. E aí eu comecei a lembrar de que pontos eu também posso estar fazendo isso, e quantos eu já pude fazer isso também. Então você vai vendo fora, as pessoas, foi um caso óbvio que me chamou muita atenção, eu falei, não, mas engraçado, essa pessoa está muito óbvio, mas teve outro ciclaninho que fez isso, outro ciclano fez isso, outro ciclano, e eu fiz isso em determinada situação. Você começa a ver, opa, isso aqui tem um padrão, isso tem uma lógica, isso tem um nome, isso é uma situação. A psicologia já falou disso também, de certa forma, em certo percentual. Então, opa, vamos lá e vamos escrever, tá? Então, isso também dando um exemplo que ajuda, né, a gente pensar. Uma outra temática que eu também já escolhi de fazer é argumentativa. É como se eu tivesse que argumentar para alguém. Pensa aí quem é professor de Conscienciologia ou mesmo que não seja professor, você tem alguma situação que você quer argumentar para um colega seu que está vendo que tem uma coisa que está errada e você tem que argumentar e você não tem como é que você vai falar isso para essa pessoa, para essas pessoas, né? E aí eu vou escrever. Então, é como assim, eu vou ampliar a visão sobre aquela situação patológica a partir de todas as ideias da Conscienciologia que eu tenho, todo o conhecimento de Conscienciologia que eu já consegui entender dentro das minhas limitações até hoje. Então, é como se eu ponho a lupa da Conscienciologia, pensando em multidimensionalidade, multiexistencialidade, tudo isso holossoma, né? E eu vou argumentar. Então, nessa linha, eu selecionei aqui nessa classificação que eu fiz, lembrando para quem está começando agora, foi uma classificação ainda incipiente, inicial, mas didática para ajudar a gente a pensar todos aqui juntos. Então, olha só, tem uma pergunta aqui, não é isso?
antes de a gente começar. Existe a possibilidade de psicografia e verbete andarem juntas? Olha, caiu tudo. Ah, voltou. Psicografia não é o ideal, porque na hora que você está fazendo uma psicografia, você está simplesmente passando a informação de outra pessoa. O verbete não é isso, o verbete tem um autor, é um exercício de você colocar as suas ideias. Então você não vai fazer a psicografia que é outra pessoa que está fazendo. Agora, isso é uma coisa, tá certo? Agora, com certeza, há muita inspiração, isso eu te garanto, tá? Há muita inspiração na hora que você está escrevendo o verbete. Então, o amparador, ele trabalha ombro a ombro com você muitas vezes, se você tiver um paracérebro receptivo para ter. E não é uma questão, porque quando você fala psicografia, vem aquela ideia, eu estou passivo, né? Dou passividade para minha mão e a outra pessoa vai escrever. Então, quem está escrevendo é o outro, aí teria que ele que assinar. Não é o caso. O verbete, o exercício nosso nesse momento da enciclopédia, é nós começarmos a exercer melhor a nossa intelectualidade. E foi feito todo um arcabouço de infraestrutura, como a gente falou no início da palestra, da conferência. Existe uma infraestrutura hoje ímpar. Nós temos livros, nós temos cosmogramas, nós temos equipes especializadas dando aula, dando curso, revisores. Então existe um grupo enorme dando um apoio muito grande a todos nós para escrevermos, para nós começarmos a ficar mais intelectuais. Então eu não vejo sentido a gente dar essa passividade para outra pessoa. Mas o que eu vejo no meu caso pessoal, eu tenho muita inspiração. Mas é aquela história, não existe o dom, como é que eu falo, o dom sem esforço, a inspiração sem transpiração. Eu tenho muita inspiração, mas ela vem depois de muita transpiração. A minha experiência é essa. Eu penso, pesquiso, estudo, e aí eu começo a vir umas ideias assim, depois eu vou ler aqui e falo, gente, foi eu que escrevi isso, quer dizer. Mas ela vem, eu tenho que preparar o meu cérebro, eu tenho que saturar o meu cérebro com os conhecimentos para que com isso os amparadores consigam chegar e dar as inspirações. Então, inspiração, Hugo, vai ter sim, mas é um processo que eu ainda não tenho, mas que a gente pode chegar, não sei se nessa vida ou em outra, como o professor Faldo fala, que é a pangrafia, que é muito superior à psicografia. Porque a pangrafia é na hora que vem as ideias em bloco, são vários fenômenos ao mesmo tempo, que surgem para aumentar aquela visão sobre aquele tema. Então, isso é um processo que eu acho que nós estamos nos preparando para isso. No momento que a gente começar a criar uma rotina mais intelectual, uma rotina maior de estudo, e não só isso, uma rotina também maior de desenvolvimento parapsíquico, começarmos a trabalhar mais com as energias, começarmos a darmos mais valor para o parapsiquismo, ficarmos mais atentos a isso, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é a gente chegar a uma pangrafia, que é muito maior, engole a psicografia, tá certo? Mas isso, não sei como que vai ser o nosso gabarito, se a gente vai conseguir nessa ou em outro, mas não importa. Importa que nós estamos indo no caminho de chegar nesse processo mais avançado, tá bom? Qualquer dúvida, Hugo, pergunta de novo, tá? Então vamos lá, nesse tema que eu falei que é argumentativo. Leviandade somática, que é as pessoas que não cuidam do corpo, que vão relaxando com o corpo, e a ideia era argumentar das perdas que se tem na PROEX, já que estamos aqui na PEX, né? Não só na PROEX, de tudo que vai se perder na hora que você vai ter uma dessoma, às vezes prematura, ou uma invalidez prematura em função de descuido. Uma coisa é a gente morrer amanhã, qualquer um pode morrer amanhã, infelizmente isso pode acontecer nas melhores famílias. A questão é a gente morrer amanhã ou morrer precocemente por negligência nossa. Isso muda tudo de figura, tá? Então essa é a ideia. Paradoxo da esperteza. A gente começa a ver tanta coisa aí, né? As pessoas se acham tão espertas, começam a passar a perna em todo mundo. Então a gente coloca desde aquela esperteza maior, que é a esperteza de hoje, que tem muito, né? A gente vê aí na mídia, as pessoas roubam leite de criancinha, pegam lá o dinheiro da merenda de não sei quem e põem lá para comprar um carro novo. Quer dizer, as pessoas estão se achando espertíssimas quando fazem isso. Os golpistas. E até as questões mais simples que a gente coloca lá no exemplo, a pessoa que está colando na hora da prova. Então ela passa na faculdade colando. Ela acha que ela está sendo muito esperta. Isso ela vai sentir na hora que ela formar, ela vai ver o rombo que ela vai ter na formação. Então, a partir disso, a gente começou a argumentar
Como? Pensando não só no rombo em si mesmo, como em termos de multidimensionalidade, interprisão grupo kármica, como isso vai ter um peso para isso. Então a gente colocou essa argumentação. Orgulho teimoso, a gente pensou muito na questão da minimidência, aquelas pessoas às vezes que se afastam e ficam renitentes naquele orgulho, e ficam ali, e às vezes pensando que está todo mundo, que elas não querem dar o braço a torcer, e com isso o tempo está passando, e as perdas são muito grandes. O apreço pela autolucidez foi uma ideia também de argumentar a questão principalmente das drogas. Há muita banalização hoje em relação às drogas lícitas e ilícitas, né, a questão da bebida. As pessoas acham que podem dar esse parêntese, vamos pôr o parêntese patológico que a gente falou antes, né? Não, eu vou tomar um porre agora que está tudo certo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Ainda mais se a gente trabalha com energia, a gente trabalha com parapsiquismo. A hora que a gente vai tomar um porrezinho, é a hora que a gente abriu a brecha para o assediador pegar a gente. Então, as coisas não são tão simples mais. Nós estamos cada vez mais complexos quando a gente mexe com energia e quando aumenta o parapsiquismo. Então, esse apreço pela lucidez é mais ou menos uma argumentação em relação a isso. Para a gente dar mais valor, cada vez mais valor à nossa lucidez. É a coisa mais séria que a gente tem. É a nossa lucidez, aquela nossa capacidade de estar aware, de estar acordado, de estar vendo o que está acontecendo. E por último, o paradoxo da autoestimulação, aquelas pessoas que têm uma correlação com o paradoxo da esperteza. Até eu fiquei na dúvida se era para fazer esse verbete ou não, se não estaria incluído dentro do paradoxo da esperteza. Eu falei, não, é um outro viés. Então é um exemplo aqui de viés, tá certo? A esperteza é o grandão. A gente pode dizer que o paradoxo da autoestimulação seria até ele estaria talvez incluído dentro da esperteza, mas ele é mais detalhe, porque a pessoa dissimular, ela fingir uma coisa, ela tentar enganar, mas de uma força muito sutil, tentando dissimular uma condição pessoal, dissimular um trafar, dissimular uma manipulação, para tentar enganar os outros. Tem a ver com esperteza, mas também tem aí ônus evolutivos. Uma das argumentações que a gente coloca nesse caso é que os amparadores, no mínimo, os amparadores estão vendo. E as pessoas mais lúcidas também. Então é um paradoxo, porque a pessoa pensa que está dissimulando, as pessoas mais lúcidas estão vendo, ela está queimando o filme legal. Então é uma forma da gente argumentar e mostrar, olha só, abre o olho. Então esse é um outro tipo de linha que eu vi que eu também tenho de verbete. Uma outra temática, então, esse é mais assim, eu pego uma temática relevante, que eu acho que é relevante, e vou escrever. Então esse aí não é essa de você vai pegar fora, simplesmente eu pego um tema, falo, não, esse tema eu acho que é legal, eu vou escrever sobre isso, tá? Então isso é uma coisa também que vocês podem fazer. Uma coisa que vale a pena também, quem está querendo ideia, pega a própria enciclopédia, é um grande banco de ideias. Você pega aqueles verbetes que você gosta mais, que você está achando interessante, você vai lá para a fatologia, ou para a parafatologia, e às vezes você vai ver uma expressão, e aquela expressão ela pode virar um verbete. Um exemplo do próprio professor é o verbete recim intermissiva. Ele teve um verbete um pouco anterior a esse, que recim intermissiva era um item, se eu não me engano, na parafatologia. E ele logo depois foi retirado dali e virou um verbete. Então você pode não só pegar de qualquer verbete que tem na enciclopédia, você pega uma expressão que você acha relevante, eu vou escrever sobre isso, ponto, e começa a escrever. Então essa é uma dica legal também, tá? Então, nesse caso, eu tenho o heterocrítico-filia intelectual, que a gente já falou, quer dizer, a pessoa é uma forma de argumentação também, mas é um fato, né, mostrando como a heterocrítica, receber esse feedback no trabalho intelectual, ele é fundamental, ele ajuda a gente a crescer intelectualmente, ajuda a crescer, a pensar, inclusive as nossas ideias começam a ampliar, porque às vezes a outra pessoa está vendo pontos cegos que a gente nem se deu conta. Então a revisão, para mim, ela é fundamental, ela é importantíssima. Faces histriônica também me deu vontade de fazer, eu estava vendo aquele Lie to Me, que fala muito da questão de rosto, né? Eu falei, mas tem tanta cara disso, cara de aquilo, eu vou escrever. Eu adoro esse negócio de cara de paisagem, que fala muito, né? Cara de paisagem, cara de não sei o que, tem muito palavrão, esses palavrões eu deixei para lá. Então, você vai vendo essas caras todas, foi uma coisa meio lúdica para mim. Eu falei, vou escrever sobre isso. O síndrome de Poliana, eu vi que é muito citado na enciclopédia o síndrome de Poliana, como tem várias outras síndromes citadas na enciclopédia. A síndrome de Poliana, ela é citada por demais na internet, se você olhar lá, mas não vi nenhum lugar explicando, entrando em detalhes sobre a síndrome. Eu falei, olha, isso aí tem uma lacuna que eu posso preencher.
Então você pode ver qualquer tipo de síndrome que você veja na própria enciclopédia, síndrome da Maria vai com as outras, ou tem milhões de síndromes, super do super-homem, síndrome da Mulher Maravilha, tem um monte, né? Você pode, algumas têm livros, outras não. Você pode pegar uma síndrome dessa e falar, não, eu vou estudar sobre isso aqui. Eu vou ver. E, por exemplo, síndrome de poliana, eu não tenho nada de poliana, nunca fui poliana na minha vida. Mas eu falei, eu vou escrever sobre isso. E aí, na hora que eu fui começar a fazer a pesquisa de trazer para mim, eu comecei a ver que a poliana, até que eu ponho no exemplo, eu posso não ser aquelas poliana clássica, aquela pessoa que é poliana com tudo, é mais rara. Mas quais áreas da minha vida que eu posso agir de certa forma como poliana? Então isso também ajuda a gente a pensar sobre isso. Então a gente vai ver, como a gente está falando de consciência, na maioria das vezes a gente vai se encontrar na maioria dos temas. Vamos lá. Quanto tempo você precisou para o primeiro verbete? Olha, eu não tenho um tempo fixo. O primeiro verbete demorou demais, que foi o Estrionologia, porque ele foi feito, aí depois ficou um tempão para ser publicado, aí voltou. Então eu não sei te dizer quanto tempo, mas foi muito tempo. Agora, o último verbete, eu não sei te dizer, eu não ponho prazo. Então, uma coisa que eu tenho para mim, não sei se vai dar tempo da gente aprofundar, é a forma que eu trabalho, mas eu tenho para mim o seguinte, o verbete está pronto quando terminou. Sem perfeccionismo, porque vai ser impossível colocar no verbete um tratado, mas eu tenho o meu critério de pesquisas, que eu vou pesquisar na internet, vou pegar livro, vou raciocinar, e tem uma hora que eu falo, fechou, tá? Então isso pode demorar. Teve verbete que eu fiz muito rápido, relativamente. Tipo assim, a ideia central eu consegui fazer praticamente um dia. Mas eu não termino aí. Eu demorei mais umas 2 semanas para arrumar. Aí eu começo, é isso mesmo? Tem outro caso com isso? E aí eu vou jogando, tá? E tem verbete que eu demorei 2 meses. E esse, por exemplo, como eu falei, o Ignorância Ignorada, foi muito tempo. Porque eu parei. Uma coisa que tem que tomar cuidado quando escrever verbete é para não deixar encroar. Porque quando encroa é um problemão. O que é encroar? Você aí põe na gaveta e volta, põe na gaveta e volta. Ignorância Ignorada foi isso. Isso é muito ruim. O ideal é você pegar o tema e buscar, nem que seja um pouquinho cada dia, você seguir. Então, Guilherme, eu procuro não fixar esse tipo de coisa para mim, não. Eu tenho uma lista lá em casa que eu tenho mais ou menos. Já teve verbete que eu fiz em 1 semana, porque geralmente são coisas que eu já tenho muito conhecimento, mas nem sempre. Como eu falei, o mito romântico, eu tinha muito conhecimento, eu demorei mais de 2 meses. Então, depende do tema, do nível de conhecimento que eu já tenha. Às vezes é aquela coisa que como eu falei, uma técnica que eu já tenho, já domino de certa forma. Então, aquilo vai sair mais rápido. Mas eu ainda fico com cuidado para ver se eu coloquei tudo, para eu não ficar depois chateada, achar que eu me omiti no tema, tá? Então, eu não tenho essa precisão, tá? Eu acho que com o tempo a gente vai cada vez ficando mais rápida, o conteúdo vai ficando melhor e com mais rapidez. Mas essa rapidez não pode atrapalhar ou atropelar. Então, eu tenho ansiedade, posso ter ansiedade para muita coisa. Para isso, eu tenho 0 ansiedade na hora que eu vou escrever. Eu posso ficar 4 horas para fazer um parágrafo. E fico 4 horas para fazer um parágrafo tranquilo. Então, é esse jogo que eu acho que que eu aconselho as pessoas. Esse tempo, ela vai fazendo no tempo dela. E aí, se terminou em 1 semana, ótimo. Se demorou 2 meses, ótimo também. Se demorou 3 meses, ótimo também. Desde que ela não demorou esse tempo, 4 meses ou 1 ano. 1 ano eu acho exagero, mas, por exemplo, 1 ano. Mas se ela ficou 1 ano, dependendo do nível de pesquisa dela, aprofundou a beça, ótimo. Se ela ficou todo dia fazendo aquilo, ou com uma certa periodicidade, tá tudo certo. Acho 1 ano muito, mas depende, né, do tema, sei lá. Mas o que eu vejo é isso, mais séria a minha ideia é essa. Gostaria de saber o significado da palavra heterocrítica. Olha, heterocrítica é a crítica do outro. Crítica você sabe, né? Então a gente coloca, na hora que a gente coloca o prefixo, autocrítica é a minha crítica, eu comigo. A heterocrítica é o outro que vai fazer. Então, é para diferenciar a crítica que eu faço, que é a minha autocrítica, da crítica do outro. Então, a heterocrítica por quê? É a crítica da outra pessoa comigo, intelectual, sobre o meu trabalho intelectual, que às vezes é o que dói mais em muitas pessoas, porque ela põe aquela produção como alguém vai criticar. Mas é justamente na hora que vem essa crítica que a gente vai crescendo. Que a gente vai, às vezes até, porque eu coloco lá até no verbete, a minha argumentação é a seguinte, ela ajuda não só a vocês, vamos supor que a pessoa esteja certa, ótimo, eu estava errado, aprendi.
Ou então, a pessoa está certa, mas na hora que a pessoa está errada, a crítica dela está improcedente, por exemplo. Mas na hora que eu vou responder, eu também estou enriquecendo as minhas argumentações. Então, você ganha de qualquer maneira, seja a crítica fundada ou infundada. Mas o exercício de responder a crítica, você também cresce, tanto pelo percentual de erro ou não, tá? Então, outros verbetes aqui, solicitude cotidiana, que também achei que era interessante abordar isso, esses cuidados no dia a dia. E o autoconfiança intelectual, também eu acho que é importante, como a gente já falou, da autoconfiança, como o verbete te ajuda a entrar numa questão de autoconfiança também. Tem outros verbetes que eles são filhotes de outros. Então, na hora, vamos supor, você vai pegar um tema para escrever e você vai escrevendo fundo, como eu falei da porta, né? Você vai escrevendo sobre porta, que aqui você começou a fazer uma taxologia de janela. Opa, peraí. Janela já é um outro verbete, ele foi derivado da pesquisa de porta, mas eu vou tirar e vou fazer o verbete janela. Então, às vezes, no próprio desenvolvimento do seu trabalho, vai nascendo, você vê que vai crescendo uma outra ideia aqui do lado, que vale a pena, ao invés dela ficar no meio desse verbete, ela ser tirada para criar um outro verbete. Ela vai dar mais impacto, ela vai clarear mais. Então, a gente tem os exemplos aqui. O próprio opção pelo autoassédio, ele é um filhote do antivitimologia. Fazendo antivitimologia, a gente viu, mas o que começa? Como é que eu vou deixar de ser vítima? Na hora que eu faço a opção para tirar o autoassédio. E falei, não, isso aí vale a pena fazer separado. Polianismo terapêutico, ele também é um filhote do síndrome de Poliana. Eu decidi falar sobre Poliana, e na hora, até para pegar essa lacuna, né, que não havia, para explicitar o que seria a síndrome de Poliana. E aí eu lembrei que várias vezes eu já ouvi o professor falar assim, fulano, você tem que ser mais poliano, ciclano, você tem que ser mais poliano. Eu falei, o que é isso então? Eu não sabia nada. O que é isso então? O que é você ser poliano de uma forma mais terapêutica? Eu comecei a estudar. E aí nesse estudo saiu o verbete polianismo terapêutico. A ortodecisão reiterada, ele é o filhote da lupa marturológica. Na própria... Eu coloco lá na definição da lupa, um dos itens da técnica seria essa autodecisão, você manter aquela sua decisão firme. E aí eu vi, não, isso aí vale a pena tirar. Eu falei, não, mas eu já tenho técnica. Esse é um verbete que saiu relativamente rápido, já para o Guilherme que perguntou, né? Porque ele já era uma ideia mais simples e ao mesmo tempo eu já tinha muitas técnicas. Eu vi que eu fazia isso. E aí no verbete eu coloco algumas técnicas, que é uma coisa que eu já sabia. Então isso geralmente sai mais rápido. E o amparo filia é um filhote do Centro de Parafiliação também. Foi até um filhote do curso do Centro de Parafiliação. Quando eu fui fazer o curso, eu vi que tinha alguma coisa que faltava. Falei, não, é amparofilia. A pessoa querer ser amparada, querer ter um amparador. E aí esse verbete saiu daí também. Tá claro? Então, eu acho que eu mexi aqui errado. Tá. Então, agora eu vou falar rapidamente pra gente aqui da maternagem, como é que elabora o tempo. Isso aqui vale a pena vocês olharem o verbete, maternagem ideativa, que é você tem que separar os tempos de trabalho, né? Então, tem o tempo ele não quer parar agora aqui, ó. Como é que eu faço? É porque eu apertei aquele outro que não era para apertar. Para voltar um, né? Tá. Deixa que eu não chego. Você faz isso? Segura ele aqui? Tá. Deixa que eu vou posicionar para você. Tá bom. É porque Então tá, vamos lá. Então, maternagem ideativa é o tempo que... É tudo isso que a gente está falando. Você foi lá, pensou numa ideia. Eu vou escrever isso. Tá bom? Esse aqui, perfeito. E aí tem o tempo de elaboração intelectual. Eu sempre falo que eu ando sempre com o verbete aqui assim, ó. Então, eu estou escrevendo algum verbete, eu escrevo um por vez, a minha opção é essa, escrever um por vez. Mas às vezes tem uns dois aqui que eu estou meio pensando. Então, às vezes eu penso, aí anoto. Aí eu vejo alguma coisa, vejo um livro, vou lá e compro. Então, eu vou fazendo uma pesquisa assim meio paralela sobre aquilo, mas eu não estou aprofundando naquele tema. Então, eu estou elaborando o tema, tá? Então, agora eu decidi, vou escrever sobre porta, tá? Então, a primeira coisa, vou escrever sobre porta agora. Pego uma folha em branco e vou escrever tudo o que eu sei sobre porta. Tudo, sem crítica, esquece chapa de verbete, tudo. Anota tudo de ideia, Tá. Anotou tudo que você tem sobre porta?
Aí depois você vai digitar num arquivão, que você vai dar o nome que você quiser, lixão, resumão, arranja um nome bonitinho para ele, resumão porta, tá? E você digita tudo aquilo lá. Depois que eu digitei isso tudo, eu vou fazer pesquisa de fonte cognitiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar se tem livro sobre porta, eu vou olhar na internet porta, vai ter um mundo, né? Porta não é um tema, mas não importa. Eu vou ver lá, não importa, a porta tá rindo. Então, você vai lá e vê tudo que tem de porta na internet, por exemplo. Então, eu vejo se tem alguma coisa interessante sobre porta. Tá. Qual a minha experiência com porta? Eu vou pensar também. E aí, eu vou refletir sobre esse material todo aí, eu vou fazer uma série de análises, vou ter sínteses e vou ter uma neo-pesquisa, às vezes, em relação a esse tema. Às vezes eu vejo que tem a porta, mas tem uma síndrome da porta, que alguém citou síndrome da porta em algum lugar. Eu vou procurar pesquisar na internet se eu vejo se existe mesmo uma síndrome da porta, tá? Juntei isso tudo, vou buscar estruturar então isso de uma forma lógica. Vou começar a colocar isso na chapa verbetográfica. Posso andar? E aí com isso, com esse trabalho todo, eu acabo fazendo uma coisa mais teática, porque eu joguei a minha experiência também, teórica e prática. Vai ficar mais consistente, mais coerente, mais coeso, todo aquele conteúdo que eu estou fazendo. Eu vou procurar colocar ele conciso, vou tentar resumir o máximo que eu consigo, inteligível e o mais cosmovisiológico. Eu fui pesquisando, jogando detalhes dessa técnica de pesquisa, tem no verbete Infopesquisa, que vai ajudar vocês, e tem também no manual da verbetografia, também a gente explica isso melhor, tá? Tá bom, terminei o conteúdo. Esse que eu falo, esse tempo varia do conteúdo para responder lá ao Guilherme. Esse conteúdo eu posso ter um verbete que foi o leviandade somática. Como ele era mais uma argumentação, num dia eu deixei o arcabouço dele mais ou menos pronto. Mas aí eu demoro, aí eu começo essa aqui, ó. Eu vou aprimorar a forma, ver a melhor forma de eu dizer aquela ideia. E aí eu demoro mais um pouquinho, tá? Então, por exemplo, eu vou procurar cortar gordura. Então, vamos supor aquele verbete que a gente falou da porta. Eu vou cortar a janela, tirar a janela para lá. Então, é importante ter esse arquivo lixão, ou esse arquivo que você deixa do lado, que você vai vendo, às vezes, a ideia é muito boa, mas essa ideia não é para esse verbete, é para outro. Então, você tira, sem dó nem piedade, porque você sabe que você vai copiar para um arquivo, vai estar ali, a ideia vai estar guardada. Você tira e deixa só o essencial, deixa a linha. Então, é a hora de cortar gordura. Corrigir se tem alguma ambiguidade, eu vou ler com calma. Tem alguma ambiguidade aqui? Eu estou falando alguma coisa que não está clara? E aí eu vou esclarecer melhor, deixar esclarecer melhor. Substituir vocábulo repetido, eu tenho muito cuidado com isso. Sem ser exagerada, mas eu procuro, pelo Find, eu começo a ver, eu estou falando muito, às vezes, comportamento. Comportamento está aqui, toda hora eu falo comportamento, fica chato, fica uma leitura enjoada. E aí eu pego vários sinônimos de comportamento, isso é importante fazer a pesquisa, como a gente fala na Infopesquisa, pesquisar em dicionário. Eu pego vários sinônimos de comportamento e vou tentando substituir, obviamente, sem cercear a ideia, aonde eu coloco a palavra comportamento. Então isso, no final, dá uma fluidez no texto. O texto fica mais bonitinho, não fica com tanta palavra, repete, repete, repete. Então a gente vai aumentando também, encaixar o vocábulo ali. Então isso também é uma coisa que a gente faz e que eu acho que ajuda o verbete a ficar mais certinho. Então ele fica mais esmerado, fica mais enxuto, mais preciso, vai mais direto ao ponto. Como você não vai repetindo muita palavra, ele tende a ficar uma forma mais fluente, elegante, de certa forma, dentro do possível, explicitativo e didático. Na hora que você vai tirando a ambiguidade, tudo que não está claro, é bom ter algum colega ou a dupla, seja quem for, pede para ler, por exemplo, o Mário lê todos os meus verbetes, coitado. Ele fala, não, dá uma lida aí, lá com calma. E ele, não, isso aqui não está claro, eu vou lá e mudo. Então, essa interlocução ajuda também a gente a se tornar cada vez mais claro na hora de escrever. A gente chamou isso de louçania estilística. E depois, aí já é o final, aí já passou por tudo, as revisões todas, aí agora a gente vai apresentar a defesa do verbete. Então, também isso requer um tempinho, né? Porque você vai inventariar uma série de ganchos didáticos para você estar preparado na hora das perguntas. Então, você vai lembrar, nesse tema, o que eu tenho de gancho didático já? Às vezes pode marcar alguma frase chamativa, olha, isso aqui eu quero falar no verbete. Então, naqueles momentos, às vezes, que fica tudo silêncio, a gente pode ir lá e soltar aquela frase.
realçar a conexão. Eu sempre faço isso, por exemplo. Esse efeito tem correlação com aquele paradoxo de lá, que tem correlação com aquele sinônimo tal. Então eu marco no meu verbete, porque na hora da pergunta eu posso ajudar o leitor. Olha, tá vendo? Isso aqui tem correlação com isso, com isso, com isso. Então eu já deixo tudo maceteado no meu verbete, tá? Então uma dica para quem vai defender, caso já tenha pessoas aí defendendo o verbete, já esteja nesse nível de defesa, eu leio o verbete inteiro como se estivesse me perguntando cada item. Isso é muito importante, porque às vezes a gente esquece, é natural, a gente escreveu aquilo e a gente não lembra, então na hora a gente vai recordando, eu escrevi isso por isso, isso aqui tem relação com isso. E aí entra o amparo, que foi a pergunta também. Eu sinto muito amparo nesse momento. Às vezes a gente tem uma ideia, tem que pesquisar isso aqui, eu vou lá para a internet, não, peraí. E eu pesquiso alguma coisa e é batata. Às vezes vem aquela pergunta, que é justamente aquilo que eu tinha tido a ideia anterior de pesquisar. Então, isso também, esse momento anterior, esse preparo anterior, ele auxilia os amparadores para nos ajudarem a ter essas ideias, tá? Cosmograma e livros relevantes, caso tenha, vale a pena você levar. E às vezes fica rico na hora da defesa também, você trazer alguma coisa, claro, né, se o tema comportar. E por último, deixa eu ver aqui no meu, a palavra, neo-argumentos, né? Isso acontece às vezes também. Às vezes, até uma das indicadores para mim da questão como o amparo ajuda a gente a escrever. Porque a gente faz aquele verbete e aí nesse momento da véspera ou nos dias antes está se preparando para defender, você começa a ver às vezes uma profundidade naquilo que você escreveu que eu não tinha notado antes. Isso para mim não é sempre que acontece, mas eu acho muito rico isso. Eu falo, caramba, isso aqui é mais sério do que eu pensava. Então, aí você vê como teve ali uma intervenção do amparo, às vezes ele teve uma cosmovisão maior com a minha, que eu não enxerguei a profundidade, às vezes, de algum tópico que foi colocado ali. Então, é um indicador para mim da questão, na hora que o amparo entrou ali para dar uma inspiração. Tá? Então, surgem neo-argumentos também interessantes. Então, com isso, a apresentação tende a ser mais clara, mais substancial, mais abrangente, transparente, verbaciológica, porque tem a questão da sua verbação, né? Eficaz e esclarecedora. Então, esse exercício é para tentar tornar essa defesa da melhor forma possível. Uma dica também que eu vou dar para quem está escrevendo aí verbete ou está pensando em escrever, faça o seguinte: primeiro, se teve uma ideia, escreve a definição e manda para cá. Já começa a fazer o link com os amparadores. Isso é importante, tá? E eu já vi vários relatos de pessoas assim, elas pegam 2 temas, aí não tem um terceiro, mas quer mandar um terceiro. Aí surge aquela ideia, mas, vê essa ideia assim, vou pôr isso aqui. E às vezes é esse terceiro que é o escolhido para ela fazer. Então, isso já vi vários relatos, quer dizer, mostrou foi a hora que às vezes o amparador entrou para inspirar e a pessoa nem se deu conta do nível de inspiração que teve aí. Então, é importante isso, esse exercício de buscar o que eu vou escrever, já mandar para cá, já começar a fazer, sem preocupar com o tempo, que dure o tempo que for, mas desde que você esteja mantendo um aprendizado, mantendo uma rotina de escrita, isso é o mais sério. Então, isso eu acho uma dica muito boa. E aí vem a pergunta, né? Você admite os benefícios do inventorado conscienciológico? Então, a gente buscou aqui trazer através da minha casuística pessoal, né? Eu quis mostrar os efeitos que eu tenho percebido comigo e com outras pessoas e e buscar motivar através dessa explicitação, né, que eu ainda não tinha feito assim publicamente, de como que eu vou tendo a ideia para fazer verbete, para ajudar vocês também a ter essas ideias, buscarem essas ideias, para tentarem se motivar, ou buscarem se motivar para entrar nisso, tá certo? Então, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Quero saber se tem mais alguma pergunta, alguma coisa, estamos aqui à disposição.
Tudo certo? Então, já estão com verbete aí na ideia? Então, olha, verbetes@caec.org. Mandar um tema que vocês querem com a definição. Tá certo? Aí vocês mandam a definiçãozinha lá de vocês. Pensem que essa definição não precisa ser definitiva. O importante é que elas exprimam o que você quer falar, porque o professor ele vai ter que ler aquela ideia e entender o que você quer dizer com aquilo, né? O que você quer falar. Então faça a definição, já faça esse exercício que vai ajudar muito. Tá certo? Onde podemos baixar o slide da palestra? Isso aí é com o... Vai ser disponível depois no mesmo site da Apex. Ah, tá. Então aqui o Cícero está dizendo que ele vai ficar disponível no site da Apex. Tá certo? Ah, já está respondendo, inclusive escrito. Mais alguma coisa? Tudo certo, então? Então, agradeço a todos a presença e estamos aqui aguardando os verbetes de vocês. Até breve.